Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximos, vamos lá. Hoje eu vou falar de mais uma edição especial da Ebal, que é a edição essa do Batman em cores. Até hoje eu não entendi essa capa aqui. Coringa, duas caras e espantalho. Batman enfrenta três de seus arcos inimigos. E... Então, assim, tem três histórias, tipo... Essa aqui é de 75, e o legal é que as histórias que saíram nela também são histórias de 75. Essa aqui saiu quase juntinho com o material que saiu lá fora, tá? Então aqui a gente tem a Batman 260, 258, que é de 74, é um pouco mais tarde, e 262. Então, assim, são todas histórias do Danny O'Neill. A primeira é com o desenho do Earl Norvig, que eu acho foda, de final de Dick Giordano. A segunda também. A terceira já não. A desenho é do Ernie Xuan-Chan e a arte final é do Dick Giordano. Beleza? E assim, é aquela coisa que eu falo, tipo, sobrava alguma coisa, eles não editavam, mandavam uma edição extra e colocava na banca. Isso que é legal, que assim, a Ebal ela fazia tudo pra não pular muito número, entendeu? É que eu nunca parei assim na minha coleção e nunca fiz a conta se saiu tudo, tá? O engraçado é que assim, ó, muita coisa que saía na Ebal, principalmente na primeira série do Batman, saiu umas histórias do Dick dos anos 40, do Robin, sozinho. E eu nunca vi nenhum encadernado importado disso, tá ligado? Que saía numa outra revista que eu esqueci o nome. Mas saía na Ebal. Pô, ia ser legal ter um encadernado desse. Os primeiros números, acho que os 8 primeiros números tem essas histórias do Dick. E aí pula e depois uns números mais na frente tem também. Mas são edições legais. E a Ebal, assim, ela quando tinha história fechada, ela lançava as histórias fechadas. Mas naquela época, até vamos supor, começo dos anos 80, final dos anos 70, não tinha essa coisa de continua em Detective Comics tal, continua em Batman tal. Não, era tipo, às vezes a história continuava em outro número, mas não tinha aquela coisa de super saga que demorava muito tempo para lançar. Então, eles poderiam lançar tipo histórias separadas. Assim, uma coisa que atrapalhava um pouco, que às vezes ele lançava a história dos anos 40 com uma revista que estava saindo história dos anos 70. Então, assim, a terceira série do Batman, não sei se eles não conseguiram traduzir alguma coisa, ou se a editora não mandou o arquivo, não é arquivo, né? Naquela época era o fotofilme, eu acho, um filme da revista para impressão, que às vezes saiu uma história lá dos anos, tipo assim, a gente estava em 1975, 76, aí tinha uma revista lá dos anos 40, dos anos 50. E aí nem a capa era uma capa. Nem a capa era uma capa oficial, era uma capa feita aqui no Brasil. Então, pô, tinha um Batman batendo no bandido, e era uma história que não tinha nada a ver, que nem tinha um bandido, sabe? Era o Batman lutando com o Pinguim, lutando com o Coringa. E aí depois, tipo, no outro número voltava a continuidade das revistas. Então, assim, a terceira série era praticamente Detetive Comics. Aí tinha Batman B, aí a Batman B era uma zona do caralho. Saía a história e tudo quanto é época, tá ligado? E a Batman B tem muita capa que foi feita no Brasil, não tem as capas oficiais. E isso aqui também, isso aqui dá pra ver que é histórias que sobrou que eles não editaram e mandaram bala e colocaram aqui na revista. Deixa eu até ver se essas histórias saíram em outro lugar. O legal do Guia dos Quadrinhos é que dá pra ver se a história saiu em mais de uma revista. A história aqui, ó, só saiu nessa, é isso mesmo. Eles estavam. Era tapa-buraco mesmo. A história que eles não tinham editado, que faltou, eles juntaram tudo e mandaram aqui. Pelo ano é da terceira série, tá? É da terceira série do Batman. Eu queria saber quem é esse cara. Ó, o desenho. Tipo assim, se você já leu bastante coisa do Batman, esse cara levantando aqui é o Batman do Neil Adams, quando ele toma a mordida do escorpião. E esse outro Batman aqui deve ser algum. Acho que nem é um Batman, é um Tarzan, viu? O cara pegou um Tarzan e fez o Batman. É um Tarzan. É um Tarzan que tá. Do Bernie Hogarth. Que é uma imagem muito famosa do Tarzan. É um Tarzan. É do Bernie Hogarth ou do Neil Adams? É do Bernie Hogarth. É um Tarzan e tem uns gorilas numa. Não sei, acho que é um tigre ou gorilas, não tô lembrado. Mas assim, o cara pegou e montou uma capa assim com um cara todo pelado. Batman montando um cara todo pelado. O cara tá. Não, tá de sunga. Nossa, que bizarro. O cara desenhou até o cinto do Batman e a cueca do Batman aqui, ó. Só que o cara tá pelado. Numa água bizarra. Com buraco. Não sei. Bizarro, sinistrão. Ele podia ter feito uma textura pra parecer o Croc. O Croc já existia aqui, eu não tô lembrado. Mas ficou bizarro. Assim, as histórias são histórias tipo daquela época lá que o Coringa tava
A gente saiu do Batman do Neil Adams, então o Coringa estava entre o Batman do Neil Adams e o Batman do Martin Rogers. Então não era o Coringa psicopata que a gente conhece mais dos anos 80. E Duas Caras assim, era um personagem que, tipo, é um personagem foda, mas que teve muita história merda, né, cara? Teve muita história, tipo, pra tapar buraco. O legal é que é a dupla dinâmica clássica, né, cara? Eu acho muito foda isso, tipo, ver os personagens clássicos. Cadê? A minha tá despencando, viu, galera, essa aqui. Ó, Batman e Robin clássicos. A minha tá sendo essas páginas do meio aqui. Mas ela tá completa. Pô, dá uma saudade da época que eu comprava essas revistas e ficava lendo. Porque assim, eu trabalho com quadrinhos hoje, né, cara? Então, assim, muita coisa que eu pego, leio, tipo, quadrinhos que eu tô lendo hoje, eu consigo me desligar um pouco do trabalho, tipo, ver o desenho do cara, ver, tipo, perspectiva, essas coisas, e tentar entrar no mundo de leitor de quadrinhos. Eu ainda consigo fazer isso. Eu tenho muitos amigos que não conseguem. Eles ficam, tipo, vendo roteiro, vendo como o cara desenha as coisas, vendo cenário de fundo, essas coisas. Mas eu ainda consigo me desligar disso. Então, assim, vamos supor, eu tô lendo o Renascimento do Superman. Eu tô lendo o que tá saindo aqui no Brasil, só Batman que eu pulo lá fora. Então, assim, no Renascimento do Superman, eu vou lendo e vou lembrando, tipo, porque assim, né, na Action Comics, o Apocalipse volta. Então, assim, eu vou lembrando, tipo, quando eu tava lendo, tipo, a morte do Superman, tipo, tudo que aquilo representou pra mim. Então, assim, eu vejo a Lois Lane com o filho num lugar, eu fico. Porque assim, sempre quando eu lia quadrinhos, eu imaginava a cidade, imaginava o lugar, imaginava, tipo, todo o cenário, sabe? Então, vamos supor, eu gostava de ler Batman na época dos anos 90, que tinha o Norman Brayford desenhando o Jean Aparo. Parecia que, tipo, vendo os desenhos dele, eu montava uma mansão Wayne na minha cabeça. Parecia que era uma casa que eu visitava, entendeu? Isso a gente tem quando lê livros. Vamos por Stephen King, que é um cara muito detalhista no que ele escreve. A gente imagina a pessoa, a gente imagina a casa da pessoa. Vamos por A Milha Verde, tipo, que é A Espera de um Milagre aqui no Brasil. Tipo, ele detalha tanto que é como se fosse um lugar que você viu, que você passou. Isso é legal de literatura, isso é legal de quadrinhos. É transportar você para aquele lugar. É igual um videogame. O videogame é assim, já tá tudo pronto lá, mas ele te transporta para aquele lugar. Então, quando eu jogo Batman, o GTA, eu sou transportado para San Andreas, eu sou transportado para Vice City. Então, assim, quando eu joguei Vice City, muitas das músicas eu conhecia, porque isso era os anos 80 que eu cresci, eu ouvia minha mãe ouvindo em rádio, ou nos discos de vinil que a minha mãe tinha. Mas as que eu não conhecia, para mim, lembrava Vice City. Então, você tem a sensação de que você viveu naquele lugar, entendeu? Não é coisa de louco. É o que, tipo. É o que a cultura pop, é o que livros, é o que, tipo, desenhos, é o que filmes tenta fazer com você. Isso é legal. Claro, você não vai ser louco de pensar que você viveu lá. Mas assim, entendeu? Te lembra. Vamos supor, eu ouço uma música quando eu jogava, vamos supor, o Vice City, que me lembra as missões do Vice City, entendeu? Me lembra, tipo, as ruas do jogo, entendeu? É igual San Andreas, anos 90, mas muitas músicas eu conhecia, porque já era a minha adolescência. Mas outras, assim, eu imaginava, entendeu? Eu ouvia a música e, tipo, lembrava das missões, lembrava dos lugares. Isso que é legal. É você ter essa imersão na obra. E eu gostava disso quando eu lia quadrinhos no começo. E hoje eu tento fazer isso. Eu tento ter essa imersão na história em quadrinhos. Por isso eu gostei tanto da animação do Batman, o Dark Knight, do Dark Knight Returns, porque assim, ele me fez imergir mais no quadrinho que eu tinha lido. Então assim, eu li tipo o quadrinho quando eu era moleque lá, tipo, não em 86 quando saiu, mas eu li mais na frente, eu li em 90, 91, uns 4, 5 anos depois. Mas assim, mas a Mansão N pra mim, é como se eu conhecesse aquela Mansão N, como se eu conhecesse aquela Batcaverna. E pra mim, ela era a Mansão N das histórias do Norman Brayford ou do Jean Aparo, mas envelheceu, entendeu? Então, o legal é que o Jean Aparo, assim, se tinha a Bat-família na época do Jean Aparo e do Norman Brayford, mas ela não, tipo assim, ela não aparecia demais. Hoje é legal porque ela tem revistas próprias, né? Mas os coadjuvantes eu achava eles bem trabalhados. E o legal, assim, dessas histórias aqui, já é pra mim um outro mundo do Batman, tipo, um mundo mais antigo do Batman, que eu comecei a ver na época que eu vi aquele mundo
do Jim Aparo e Norman Brayford, que é o Alan Grant que escrevia. É, mas assim, é como se fosse um Batman mais velho, é um Batman antes de se mudar para aquela casa, entendeu? Isso eu acho legal. E isso que é legal dos quadrinhos, entendeu? Isso é que é legal. O quadrinho te transportar para pro lugar que você tá lendo. Lembrar uma época, lembrar alguma coisa. Então, isso aqui não lembra só quando eu comprei a revista. Essa aqui também comprei eu comprei na Mickey, deixa eu ver. Essa eu tenho certeza que comprei na Mickey. Comprei na Mickey. Não é só transportar para o lugar. Tanto que quando eu comprei ela, eu achei que era, sei lá, pirata, por causa da capa. Achei meio bizarra essa capa. Na época já achei bizarra. Mas assim, não só lembrar a época, não só lembrar a minha pilha de coleção na casa que eu morava na minha mãe, a minha partilheirinha que tinha os gibis, e aí depois foi ficando cheia, e aí a partilheira foi curvando, aí eu colocava o gibi dentro do guarda-roupa, no meu guarda-roupa tinha uma parte de calça, que é uma gaveta que as calças ficavam retas, e só que não chegava até o fundo, tinha um espaço. E aí eu colocava meus gibis lá atrás, e ninguém via que eu tinha gibi, era bem legal. Eu tinha medo da galera segurar com a mão, entendeu? Eu não gostava disso. O primo do amigo meu um dia chegou e deu um tapa nos meus gibis, assim, cara, me deixou puto, cara. Quase bati no moleque, chamava André o moleque. Mas isso que é legal dos quadrinhos, te transportar. E, nossa, viajei, tipo, pra falar disso aqui. Mas assim, ó, essa aqui é mais barata. Essa aqui, tipo, a minha já não tá tão perfeita, porque, igual eu falei, ela tá despedaçando as páginas. As histórias, assim, é legal pra você relembrar o tempo. São histórias rápidas, mas são histórias que, tipo, não fazem você... são bem esquecíveis rapidamente, entendeu? Não é igual a legenda do Batman que você lembra mais, porque fala de assuntos mais específicos da história do Batman. Essas aqui é como se fosse um dia da história do Batman. Isso que eu acho legal. Eu gosto de histórias que é um dia da história do Batman. Um dia um Batman saiu de noite, a história é essa noite aqui, acabou, e beleza, e vou dormir e amanhã eu continuo de novo a ser o Batman. Isso eu gosto dessas histórias desse tipo aqui, beleza? Então eu falei do edição extra do Batman em cores. Batman enfrenta três de seus arqui-inimigos: Coringa, Duas Caras e Espantalho, com uma capa bizarra, com cara sinistro. Legal? Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então é isso, beijos e abraços e até a próxima. Eu tinha que deixar o botãozinho aqui, mas demora, eu vou até o botão lá, mas beleza.